boa tarde. Estamos aqui, iniciando as atividades da disciplina Tópicos de Enfermagem 2, Telesaúde e Teleenfermagem. E hoje está programado a videoconferência com o professor Cláudio de Souza. Ele é professor da Faculdade de Medicina, do Departamento de Cirurgia. Ele é coordenador do Centro de Tecnologia em Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG e conselheiro do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Nós vamos iniciar a conferência de hoje com o tema Programa Nacional de Telesaúde, os aspectos gerais e éticos desse programa. Logo depois vocês poderão enviar as dúvidas de vocês pelo chat e o professor Cláudio vai estar esclarecendo para vocês as dúvidas que vocês encaminharem durante a videoconferência. Logo em seguida, após essa videoconferência, nós teremos uma abordagem com o tema Ferramentas do Programa Nacional de Telesaúde, recursos e possibilidades da utilização dessa ferramenta após a primeira videoconferência. Tá? Eu agradeço a presença de todos e vamos iniciar a conferência com o professor Cláudio e mais uma vez eu agradeço a presença dele aqui e o aceite de participar dessa disciplina com esse tema que é do domínio dele. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande atender esse convite da Escola de Enfermagem. Nós vamos fazer algumas colocações sobre o Projeto Nacional de Telesaúde e vamos também, ao final, comentar um pouquinho sobre aspectos éticos em telesaúde e teleenfermagem. Bem, o Projeto Nacional de Telesaúde foi concebido em 2006 e foi posteriormente, ele teve início em 2007. Esse projeto, inicialmente, ele começou como um projeto através da portaria 35 do Ministério da Saúde, e então nós começamos, foi feito um levantamento dos estados que já tinham algum tipo de experiência com a telesaúde. Então, a partir daí, esses estados se reuniram, liderados pelo Ministério da Saúde, mais precisamente pela Secretaria de Educação do Trabalho, da Gestão e do Trabalho em Saúde. Então, nós iniciamos, foi feito o planejamento em 2006, de como seria o projeto, e nós começamos em 2007, efetivamente. Então, integraram esse projeto no início 9 núcleos, entre os quais o de Minas Gerais, que é um núcleo que já tinha, através de projetos com a comunidade europeia, já tinha algum tipo de experiência com a telesaúde. E outros estados, como São Paulo, Goiás, Ceará, também tinham algum tipo de experiência e foram nossos parceiros nesse início. Então, esse projeto nacional de telesaúde, ele aqui em Minas Gerais, ele está funcionando com o núcleo de telesaúde de Minas Gerais, que é um dos núcleos, cada estado teve um núcleo e Minas Gerais, então, com o seu núcleo. Esse núcleo é centrado na Faculdade de Medicina e no Hospital das Clínicas, que são as duas unidades da universidade que já tinham alguma vivência com a questão da telesaúde e da telemedicina. Esse núcleo também ele é apoiado e tem uma participação ativa do Laboratório de Computação Científica, o nosso LCC, da Escola de Enfermagem e da Faculdade de Odontologia. Então, todas as atividades exercidas no núcleo aqui de Minas e também são coordenadas, então, por mim e são executadas no Hospital das Clínicas, através do Centro de Tecnologia e aqui na faculdade, através do Núcleo de Telesaúde. Bem, a legislação que dá embasamento a esse projeto, que com o seu sucesso ele se transformou num Programa Nacional de Telesaúde, então ela define então os atores, os parceiros e os conceitos e o processo de implantação. Então, a portaria inicial, que era 35, ela foi revogada e no momento está valendo essa portaria 402, que define as normas. O Programa agora Nacional de Telesaúde vai ser coordenado
por uma ação do Estado, juntamente com os outros parceiros, as universidades, as faculdades, e haverá também a possibilidade, agora o Ministério está estudando, de desenvolvimento de outros centros de tecnologia, outros núcleos de telesaúde, chamados núcleos técnicos de telesaúde. Bem, para que haja articulação de todo esse projeto a nível nacional, é necessário que haja uma articulação perfeita, política e técnica entre as seguintes instâncias: a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, as universidades, o CIES, né, o Comitê Gestor Estadual. Então, deverá, de acordo com essa portaria, ser criado um Comitê Gestor Estadual, né, e, então, esses núcleos todos se reunindo e montando e planejando as atividades que serão desenvolvidas, ele então já está levando a telesaúde para os rincões mais distantes do estado de Minas Gerais. E também em articulação com outros estados, uma vez que para a telesaúde não há barreiras interestaduais. Então nós podemos exercer atividades aqui em Minas Gerais que podem ser repassadas para outros estados, como já tem sido feito desde o início do projeto. Então, essa portaria 402 de 2010, ela cria o Comitê Estadual de Coordenação do Telesaúde Brasil. Ela discute e decide estratégias de operacionalização do programa, a localização do núcleo, indicação da equipe, seleção dos municípios, e ela também define o responsável pela atualização das informações e alimentação do Sistema Nacional do Programa junto ao Ministério da Saúde, por meio de relatório semestral comprovando o alcance das metas. Então, enfim, toda uma articulação para que o projeto alcance os seus objetivos. É muito importante, tem sido mesmo estratégico, a participação das universidades, né, das escolas, dando um caráter bastante científico, bastante técnico ao programa, né, uma vez que muitas vezes as pessoas, os profissionais de saúde que trabalham sobretudo nas pequenas cidades, membros das equipes de saúde da família, eles têm dificuldade de acesso a informações, dificuldade de contato com profissionais mais experientes nas suas áreas. Então, a participação da universidade, que agora ela não será mais única, essa participação é extremamente importante, dando uma seriedade, um cunho científico muito grande a esse projeto. Bem, como que é desenvolvido, então, o projeto? Em sua contextualização, nós temos as unidades básicas de saúde, uma vez que esse projeto ele é direcionado, sobretudo, para as unidades básicas, para a atenção primária. Então, as unidades básicas de saúde, os componentes das equipes de saúde da família têm as suas dúvidas, então eles remetem essas dúvidas para as universidades e de onde eles têm, então, a resposta. Mas, basicamente, a fundamentação do projeto é o seguinte: a dificuldade de acesso por barreiras geográficas, por distância muito grande, faz com que haja um deslocamento muito grande de pacientes das unidades básicas do interior para o sistema hospitalar, e, sobretudo, esse sistema nos grandes centros. Então, isso envolve um custo grande, um tráfego muito grande de ambulâncias conduzindo pacientes para o sistema hospitalar e o envolvimento de muitas pessoas. Então, dos parâmetros que está sendo já quebrado com esse projeto é exatamente esse deslocamento. Devemos considerar também que esse deslocamento ele é oneroso para o sistema. Então, muitas vezes, por simples questões que poderiam ser resolvidas no local, nos próprios municípios, os pacientes são deslocados, correndo o risco de uma viagem, gastando recursos do município com esse deslocamento. Então, por questões simples que, utilizando a ferramenta da telemedicina e da telesaúde, essas questões podem simplesmente serem resolvidas
diminuindo muito esse deslocamento de pacientes e esse referenciamento. Então, como eu já disse, esse projeto nacional de telesaúde, ele tem como objetivo geral melhorar a qualidade do serviço de saúde do SUS, capacitando e integrando as equipes de saúde da família por meio do uso de tecnologias e infraestrutura de informática e telecomunicação que promovam a teleassistência e a teleeducação. Apoiar também a implantação de redes de atenção à saúde e integrar o sistema de regulação no Estado. Então, são vários objetivos e todos de extrema importância para o nosso Sistema Único de Saúde. Bem, como objetivos específicos, nós temos a formação de rede colaborativa, rede de telesaúde e de qualificação das equipes de saúde da família no uso de tecnologias de telesaúde. É muito interessante porque muitas vezes as próprias equipes não têm como sua tarefa no dia a dia o hábito de usar essas tecnologias para melhorar o atendimento. Então, uma dos tabus que o programa está criando é realmente fomentar o uso dessas tecnologias, introduzi-las nas rotinas de trabalho do atendimento do dia a dia, dos profissionais de saúde, então como uma ferramenta que faz parte daquele dia a dia, como faz o estetoscópio, o aparelho de pressão e outros implementos que são usados. Então a telesaúde, daqui para frente, ela deverá ser usada e já está sendo rotineiramente na atenção. E pode, como eu já disse, prestar um benefício muito grande para esses municípios mais distantes e que têm dificuldade no acesso a uma medicina mais sofisticada, cuidados com a saúde mais elaborados pelas faculdades que participam desse projeto. Então, outro objetivo também importante é a teleeducação interativa, os ambientes educacionais integrados à UnaSUS. Uma das oportunidades grandes que o uso dessas tecnologias propicia é você levar o conhecimento também a essas pequenas comunidades. A medicina, a enfermagem, toda a área de saúde, ela sofre uma permanente mutação em relação ao conhecimento. Todo dia nós temos conhecimentos novos e os profissionais precisam ser atualizados. Então, quer através de cursos, quer através de webconferências. Essa é uma oportunidade muito interessante que aqui em Minas Gerais nós temos aproveitado muito, ou seja, levar para as comunidades aquelas informações que eles mais necessitam. E nós fazemos isso de uma forma interessante, porque previamente nós fazemos um levantamento das necessidades de saúde, das demandas em relação a essas informações pelos municípios. Então, eles nos encaminham, então, o que é carente, o que eles precisam, qual tipo de informação. Então, nós selecionamos aqui na faculdade e nas escolas que participam, tanto na área de odontologia, enfermagem e na medicina, aqueles profissionais mais experientes, então, irão abordar o tema e ministrá-lo para essas equipes nos municípios. Um outro aspecto muito interessante do programa também foi o desenvolvimento da Biblioteca Virtual de Saúde, a nossa chamada BVS. Essas bibliotecas também, eles democratizaram o conhecimento. O acesso a essa biblioteca, sobretudo ao portal de telesaúde, tem sido muito grande. E nessa biblioteca, nesse portal, você encontra todo tipo de informação, um verdadeiro banco de dados sobre a questão, sobretudo, das equipes de saúde da família, das demandas mais frequentes, e informações técnicas através de periódicos que são disponibilizados através deste portal. Outra atividade interessante desenvolvida é disponibilizar objetos de unidades de conhecimentos. É muito interessante, aqui especificamente em Minas Gerais e São Paulo também desenvolveu, nós trabalhamos muito na área de criar objetos virtuais de aprendizado. É uma experiência interessante, porque nós não copiamos nem vídeos, nem animações disponibilizadas pelos sites na internet. Nós geramos, criamos o nosso próprio material didático
feito aqui por profissionais especializados em animação, em modelagem 3D, em vídeo e num misto também de animações e vídeos. E aí então nós criamos e colocamos esses objetos nas aulas, nas webconferências. É interessante que muitos desses objetos, como nós criamos, por exemplo, no teste, a prova do laço para o diagnóstico da dengue, só a guisa de exemplo, essas pequenas animações, eles mostram em si um procedimento e após assistir esse tipo de animação, a pessoa já está pronta a utilizá-la na sua realidade do dia a dia. Então, nós temos aqui um acervo grande de conteúdo didático que está sendo agora organizado tanto pela Faculdade de Medicina como pela Faculdade de Enfermagem, no sentido de criar um acervo para que os alunos e os profissionais de saúde possam utilizá-lo no seu exercício do dia a dia. Outra atividade muito importante, né, e uma das mais importantes desse projeto, é a questão das teleconsultorias. E aí nós distinguimos a teleconsultoria como uma interação entre o núcleo central e o município distante, discutindo, por exemplo, um caso clínico, fazendo tanto online como offline uma discussão clínica, como também a questão da segunda opinião formativa. O que seria a segunda opinião formativa? O profissional que está remoto, ele tem a dúvida sobre uma questão, um paciente que ele está tratando, ele tem uma dúvida de como conduzir um caso, então ele envia essa dúvida, e geralmente por e-mail, nós temos um software para fazer essa articulação, envia essa dúvida para o profissional, né, da escola de medicina, escola de enfermagem ou da odontologia. Essa dúvida, então, é trabalhada, é respondida no menor tempo possível e volta e retorna ao teleconsultor para que a pessoa que promove a teleconsulta, para que ela então se programe, mude então, ou se adeque à conduta que está tomando frente àquele caso. Depois eu vou dizer algumas palavras da responsabilidade, tanto de quem está junto do paciente, do ponto de vista ético, como de quem também oferece essa segunda opinião. Isso é muito importante, porque ajuda também, de uma certa forma, ela faz com que o profissional que está em locais distantes, ele se sinta mais próximo à sua universidade, aos seus professores ou àqueles profissionais que ele julga mais experientes. Bem, esse projeto nacional de telesaúde, ele tem, é lógico, é um projeto muito grande, envolvendo todo o país, ele tem, para se efetivar, inúmeros parceiros. Então, nós temos o Ministério da Saúde, através de vários órgãos do Ministério de Saúde, DataSUS, o SAS e outros, o Ministério da Educação, SESU, a Secretaria de Educação à Distância, o Ministério das Comunicações, o Ministério da Defesa, a Casa Civil, CIVAM, CIPAM, o Conselho Federal de Medicina, que dá também uma cobertura interessante, discute as questões éticas, a Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade participa também ativamente, o Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telesaúde, o CBTMS, as instituições de ensino, as universidades, as escolas técnicas e outros parceiros. Além também da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, a ASBIS, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E eu citaria também a rede universitária de telesaúde, que como um parceiro importante no sentido de divulgar esse projeto, de aumentar a sua capilaridade em todo o Brasil e, como nós vamos ver também, várias dessas atividades têm sido acessadas por outros países. O projeto, esse programa, ele surgiu como um projeto piloto de telemedicina e telesaúde. Então, a meta inicial foi implantar 9 núcleos e, através desses 9 núcleos, alcançar 900 pontos remotos. Então, participaram inicialmente aí a Universidade de São Paulo, o Núcleo de São Paulo, Minas Gerais, como eu já disse, a Universidade de Goiás, a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Estadual do Amazonas, a Universidade Federal do Ceará,
a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, esses foram os núcleos iniciais que deram, vamos dizer assim, fizeram o start do projeto. O que esses núcleos, o que foi oferecido para os municípios? Que, então, em cada estado, cada núcleo se encarregava de prestar assistência através da telesaúde, da telemedicina, para 100 municípios. E o que foi oferecido a esses municípios? Foi oferecido pelo Ministério um computador com um webcam, uma máquina digital fotográfica e aqui no estado de Minas Gerais, tendo em vista o projeto Minas Telecad, que era um projeto de sucesso desenvolvido pelo Hospital das Clínicas, nós resolvemos também disponibilizar um eletrocardiógrafo digital. Isso foi muito importante porque, através da eletrocardiografia, que era um exame necessário nos municípios, principalmente naqueles que têm problemas maiores na área de cardiologia, então, portanto, um exame importante, isso foi feito em larga escala. Milhares desses exames têm sido feitos e com um número muito grande, e isso contribuiu também para que a telecardiologia fosse divulgada no Brasil. Hoje, outros estados também estão fazendo projetos similares. Bem, como que funciona o projeto? Nós temos, então, o projeto ele é centrado em atividades de teleassistência e teleeducação. Quer dizer, os dois grandes eixos do projeto são a assistência, através da teleassistência, ou seja, assistência remota, e a teleeducação, ou seja, a educação também à distância ou remota. No que pese que esses conceitos, hoje, eles também são relativos, porque o conceito hoje de teleassistência é assistência com a intermediação de equipamentos de comunicação e de informação. E a teleeducação também é a educação utilizando essas tecnologias. O fator distância, nos conceitos mais modernos, ele não é tão importante. Então, nós podemos fazer teleassistência dentro de um mesmo município e teleeducação também dentro de um mesmo município. No que pese que é muito importante e o foco maior realmente são a teleassistência e a teleeducação remotas. Então, como que é feito? As equipes de saúde da família estão lá nos seus municípios, né? Eles têm dúvida, os profissionais de saúde têm dúvida. Então, eles enviam a pergunta, tem um software que é instalado no computador, um software de articulação com os núcleos. Então, ele envia a pergunta, nós temos uma pessoa responsável pelo controle dessas perguntas, dessas atividades. Isso é imediatamente encaminhado para os especialistas, né? A pessoa mais capacitada é feita uma triagem para resolver aquela pergunta nas diferentes áreas, e aqui nós utilizamos nós utilizamos essencialmente a medicina, a enfermagem e a odontologia. Então a pergunta é respondida pelo profissional de uma dessas áreas e ela retorna então ao membro da equipe de saúde da família que formulou a pergunta. Então, isso tem contribuído realmente para qualificar a atenção na área básica e mesmo nas áreas mais especializadas, muito do nosso Sistema Único de Saúde, uma vez que quebrou aquele problema que eu já comentei do isolamento dos profissionais em áreas remotas. É interessante que isso pode ser feito também num sistema de teleconferência, né, de teleconsultoria online. Então, se programa a atividade e se faz, geralmente, através de webconferência, uma vez que os municípios não dispõem de equipamento de videoconferência mais sofisticado. Então, nós podemos fazer uma teleconferência com o profissional remoto. Então, nessa teleconferência, resolver no momento o problema ou oferecer sugestões ou mesmo até um encaminhamento, sugerir um encaminhamento, se for indispensável, né? Então, nós temos resultados já interessantes em relação a essa atividade de teleassistência. Muito interessantes e também, como eu já disse, a atividade de teleeducação. Então, os benefícios em geral são a inclusão social e digital. Quer dizer,
as pessoas vão se sentir menos excluídas, participam mais dos benefícios da medicina realizada e da telesaúde, de um modo geral, exercida nos grandes centros. Isso tudo é compartilhado e elas também lucram, uma vez que elas são inseridas também através dessa necessidade, dessa atividade no mundo digital. Então, há uma diminuição de riscos e agravos pelo deslocamento. Eu já mostrei que não só os riscos com os deslocamentos, nós sabemos hoje que nós não temos, infelizmente, boas vias de conexão desses municípios com os centros maiores, as estradas estão perigosas e muitas vezes nós temos, já vimos mesmo, já presenciamos vários acidentes com essas ambulâncias que deslocam os pacientes. Então, outro benefício também é a diminuição de custos com remoção dos pacientes. Não só o custo, mas também o custo moral, ter que deslocar, sair de proximidade da sua família, vir sozinho para tratar num centro maior. Então, muitas vezes isso é evitado quando a gente propicia para o profissional que está no interior boas informações, lhe propicia uma orientação correta de conduzir bem um caso médico, ou um caso de enfermagem, ou um problema odontológico. Então, isso faz com que realmente a gente diminua em escala muito interessante a remoção desses pacientes. Outra questão é a valorização, a qualificação e a redução do isolamento dos profissionais de saúde. Hoje nós sabemos que há uma dificuldade muito grande de fixação de profissionais de saúde nos pequenos centros. Os profissionais, muitas vezes, esses centros não serem providos com condições mais sofisticadas do exercício da atividade médica, da atividade de enfermagem ou outras. Então, esses profissionais, eles, de um modo geral, mesmo bem remunerados, eles têm dificuldades, não querem se fixar nesses centros menores. E, evidentemente, quando ele sabe que facilmente ele pode estabelecer uma conexão com os seus professores, com as pessoas que foram e são seus orientadores, isso torna esse isolamento menor e ele se sente mais confortável e mais seguro para se fixar nesses pequenos centros. Há também um estímulo muito grande à fixação de profissionais, em áreas remotas, como nós já dizíamos, e a melhoria da resolubilidade no serviço de saúde. Quer dizer, um serviço que tinha um nível de resolubilidade, ele passa a ter um nível muito maior se ele dispõe do uso dessas tecnologias para sua prática do dia a dia. Bem, nem tudo são flores. Existem também pontos críticos. Quais são esses pontos críticos? A falta de conectividade nós consideramos um dos maiores. Por quê? Quando esse projeto foi concebido, o Ministério, então, ele facilitou, ele propiciou, deu computadores, câmeras, eletrocardiógrafo, o centro de referência, mas ficou como contrapartida do município a questão da conectividade. E muitas vezes os municípios não resolvem bem essa questão da conectividade. Muitas vezes os pontos de acesso desses municípios à internet, a ligação, o link, é um link com baixa velocidade, então o que dificulta muito a realização de vídeo e web conferências, e muitas vezes também esse link é compartilhado com várias entidades dentro do município, então diminuindo assim a banda e a oportunidade de uma transmissão mais confiável. Então, esse tem sido um dos grandes problemas. Muitas vezes também cai o link durante uma vídeo, durante uma conexão. Então, essa questão tem sido uma limitante importante, mas nós já estamos com promessas do governo de colocar em todos os municípios brasileiros um link específico para atividades de saúde e de educação. Então, há também, por parte dos profissionais, não só toda a área de saúde e dos próprios gestores, muitas vezes uma resistência na mudança dos processos de trabalho. Essa resistência, muitas vezes, deve-se ao desconhecimento
do modo correto de se lidar com os equipamentos de informática, se lidar com a informática, fazer uma videoconferência, o que é necessário, como que liga, como que desliga, como que regula o som do equipamento. Então, enfim, ainda há, infelizmente, no Brasil, uma exclusão digital significativa. Então, muitas vezes as pessoas, tendo dificuldade nessa área, elas imputam não a sua própria dificuldade, mas falam que o sistema não funciona, que elas não acreditam, na realidade encobrindo às vezes uma maior exclusão digital. Mas isso também o projeto tem, na medida que o projeto vai se expandindo e que essas atividades estão se tornando corriqueiras, as pessoas também estão se informatizando mais e a gente tem visto que realmente o número de acessos cada dia aumenta no Brasil e o número de pessoas que disponibilizam-se, que têm computador, às vezes realizando as atividades da sua própria casa, já é um número bastante significativo. Então, é preciso também que outra dificuldade é a articulação, quer dizer, as próprias questões de gestão, o problema do atendimento à saúde nas equipes de saúde da família. Em geral, as demandas são muito grandes, esses profissionais eles têm pouca oportunidade de, durante o atendimento, fazer uma articulação, fazer uma consulta em tempo real e muitas vezes o projeto ele também não está integrado ainda, nós estamos caminhando para que ele fique integrado, mas ele ainda não está plenamente integrado com o próprio sistema de atendimento. Quer dizer, ele tem que, esse processo, o uso dessas ferramentas, tem que estar inserido no processo de trabalho. A hora que o indivíduo precisa, ele vai ao computador, acessa imediatamente e tem a sua resposta. Infelizmente, nós ainda não chegamos nesse nível de perfeição. Então, os profissionais muitas vezes têm feito as suas perguntas, têm feito a articulação fora do seu horário de trabalho, muitas vezes até de sua própria residência à noite. Mas isso não é uma situação ideal. Nós estamos trabalhando com as lideranças locais, secretários de saúde municipais, para que realmente seja inserido no processo de trabalho, para que a gente então tenha uma facilidade maior e uma ampliação do uso dessas ferramentas. Outra dificuldade, que é conhecida de todos nós, é a escassez dos recursos públicos. Quer dizer, nós realmente estamos conscientes de que o nosso país ainda investe muito aquém da necessidade nas questões de saúde. Tem alguns países que investem 10 vezes mais do que nós investimos em saúde e ainda tem demandas, ainda tem dificuldades. Então, realmente a questão do financiamento da saúde é um problema sério e ele precisa ser melhorado no Brasil e na medida que a gente tem um financiamento maior, esses projetos eles podem se desenvolver mais e nós podemos então aumentar a sua capilaridade. Bem, o projeto, ele foi um projeto para ser realmente um programa, e ele já se transformou num programa nacional de telesaúde. Então, além dos 9 núcleos iniciais, foram fomentados outros núcleos. E nós, em 2011 agora, foram criados mais 2 núcleos, o núcleo do Tocantins e o núcleo do Mato Grosso do Sul. Nós temos também uma expansão dos pontos, né, priorizando regiões como a Amazônia Legal, o Nordeste, né, também que são exatamente regiões mais carentes, com mais dificuldade de fixação de profissionais, então que necessitam mais desse projeto e necessitam mais que esse projeto funcione bem. Então, hoje também a questão da constituição das redes de atenção à saúde elas estão já com uma proposta efetiva e é muito importante que o telesaúde se integre a essas redes como uma ferramenta natural de integração. Quer dizer, hoje o mundo, nós temos uma verdadeira aldeia global e nós precisamos que a questão da saúde, do atendimento à saúde, funcione em rede. Isso é fundamental para aumentar a quantidade do acesso, né, a universalidade, né, do nosso sistema de saúde, a integridade, né, e a equidade. É importante, então, que a gente funcione em rede e nada melhor do que a telesaúde, a telemedicina,
para compor como fibras de uma rede que vão interligando as diferentes regiões do país. Então isso é muito importante e nós esperamos que num futuro muito próximo, todos os municípios brasileiros, os mais de 5.500 municípios, estejam interligados com esse Programa Nacional de Telesaúde, disponham dessas ferramentas para que esse processo realmente seja efetivo e para que a gente use realmente a tecnologia em benefício das pessoas, né? Porque a tecnologia em si, ela não tem significado se ela não alcançar um benefício maior, que é exatamente a saúde como um dos maiores bens do ser humano. Bem, então dentro desse projeto da expansão, o nosso mapa da situação atual, desde o início do projeto até 2011, é esse que eu estou mostrando aqui. Os núcleos iniciais, em verde, né, os pontos do projeto piloto. Depois ali em verde mais claro, os 2 municípios que foram recentemente criados, o Tocantins e o Mato Grosso do Sul. E ali dentro dos estados inicial, os pontos também de expansão. Uma vez que vários estados, como aqui em Minas Gerais, já não tem mais só os 100 pontos iniciais. A Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais tem investido muito nesse projeto, se adequou ao projeto, tem incentivado e tem criado muitos novos pontos. Hoje, dos 853 municípios, seguramente em torno de uns 600 e quase 700 municípios já estão beneficiados por esse projeto. Falta ainda alguns que, em Minas Gerais, nós estamos buscando recursos para que todos os 853 municípios sejam integrados ao programa. Então, ali tem alguns números, eu não vou ler todos, mas as atividades, o número de pontos, né, remotos que existem nos vários estados, o número de exames de apoio, por exemplo, ali em torno de 497.841 exames de apoio. Geralmente esses exames aí estão focados sobretudo, quase que exclusivamente em eletrocardiogramas, atividades de teleconsultoria, as atividades realizadas pelas equipes de saúde da família, videoconferências, segundo opiniões formativas e etc. Bem, aqui o número de municípios e pontos do projeto piloto e pontos extras do Programa de Telesaúde Brasil por estado. Então, está ali em verde o número de municípios e o número de pontos em vermelho. Então, o Amazonas, por exemplo, tem lá um ponto em cada município. E tem alguns estados, né, como Minas Gerais, Pernambuco, que tem um número muito maior de pontos. Na realidade, aquele gráfico ali que compara Minas Gerais, o número de pontos, ali aquela estatística está só dentro do projeto nacional, sem considerar as atividades que são já exercidas pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, praticamente aquele número ali aumenta várias vezes. Então, em Minas Gerais, nós temos um número de municípios e de pontos muito maior do que o que está exposto aqui nesse gráfico. Bem, evolução das atividades por ano, 2008 até 2011. Né? Ali, observem que o projeto cresceu muito, né? O número de participantes, né? Nós tivemos um pequeno declínio ali em algumas atividades da participação das equipes de saúde da família, de 2010 e 2011, mas porque 2011 nós ainda não fechamos o ano, então possivelmente esse número irá crescer, né? E outros ali números das atividades de apoio que estão crescendo ali ano a ano. E a última colunazinha, que é de 2011, ela está menor porque esse levantamento é até julho de 2011. Então, seguramente, nós temos uma linha crescendo dessas atividades por ano no Projeto Nacional de Telesaúde. Bem, quais são as principais áreas mais demandadas aos núcleos em 2010? Quais foram essas áreas?
E aí, disparadamente, devido à questão da imagem, e a imagem ela é transmitida com muita facilidade, com muita precisão, disparadamente a dermatologia foi a especialidade, as alterações de pele que mais demandaram, e seguidas ali da medicina de saúde da família, da medicina interna, atividades de odontologia, de enfermagem, lá também é significativo, clínica geral, cardiologia nós temos uma demanda muito grande em Minas, ginecologia e obstetrícia, enfim, umas especialidades mais, a pediatria também, outras menos, mas toda a área médica e a área de saúde ela está contemplada aí pelo projeto. É muito interessante, esses levantamentos aí são preliminares, a gente acredita que essas demandas, com a divulgação do projeto, elas podem se alterar, seguramente outras vão surgir. É muito importante também que a telesaúde seja utilizada adequadamente na questão da gestão, então ela é uma ferramenta importante para referenciamento de pacientes, encaminhamentos, etc., e a própria gestão da saúde. Mas é interessante e é muito gratificante a gente ver, analisar esses dados, analisar esses números e ver que é um projeto concebido pelo Ministério da Saúde e nós podemos dizer com segurança que é um projeto que deu certo, está dando certo, já transformou-se num programa e ele agora está integrando a Secretaria de Atenção à Saúde, a SAS, o DAB, o Departamento de Atenção Básica, uma vez que ele é muito voltado para a atenção básica. Então, é um projeto de muito sucesso e um dos projetos que todos nós, componentes aqui, da Faculdade de Medicina aqui em Minas, Hospital das Clínicas, Escola de Enfermagem, Faculdade de Odontologia, temos muito orgulho de, e juntamente com o nosso corpo técnico, uma vez que nós não fazemos essa atividade sozinhos, nós precisamos de um permanente apoio técnico, mas enfim, somos muito orgulhosos de ter começado no Brasil com esse projeto e ver que é um projeto que está tendo muito sucesso e que realmente ele está ajudando nas questões de saúde aí da população brasileira. Aqui também as áreas mais demandadas, observem-se que nós temos uma grande demanda em questões relativas ao diabetes, que infelizmente é uma doença muito prevalente, as lesões, outras lesões, há questões de lesões de um modo geral, de pele, úlceras de pele, lesões cutâneas, como já mostramos na dermatologia, questões de vacinação, há questões de aleitamento materno, saúde mental, enfim, nutrição, dieta, cuidados de modo geral, medicina preventiva, onde toda a nossa área de saúde tem participado da solução desses problemas, orientando esses profissionais das áreas remotas. Bem, aqui só uma palavrinha, já disse alguma coisa a respeito da Biblioteca Virtual de Saúde. Os acessos de 2001, de 2011, mais de 5 mil visitas por mês, mais ou menos 13 mil páginas visualizadas por mês. Então, a gente sabe que as questões de saúde na rede mundial de computadores, na internet, elas são muito demandadas. As pessoas frequentemente usam o computador, usam a internet para demandar questões de saúde, E aí há esse projeto, esse programa, a virtualidade desses conteúdos é uma forma séria, responsável de se colocar na internet informações sobre saúde. Porque nós sabemos que muitas vezes nem tudo que é colocado na internet sobre saúde é verídico, é verdadeiro ou tem intenções de realmente propiciar o bem das pessoas. Muitas vezes existem por trás dessas informações interesses comerciais, etc. Mas o projeto é um projeto seríssimo, como eu disse, coordenado e comandado com a participação importante das universidades, e esse projeto agora está se estendendo para todo o Brasil, propiciando agora com novas portarias que estão sendo programadas, que virão a disseminação desse projeto para todos
os municípios maiores que tenham possibilidade de oferecer orientação a outros municípios, a uma determinada área, e também a orientação não só à atividade clínica, né, de teleassistência, como também a atividade formativa de teleeducação. Bem, aqui os acessos internacionais, né, os 5 principais países que acessam a BVS, o sistema BVS-APS, são Brasil, Portugal, Estados Unidos, Venezuela e Argentina. Mas, como nós sabemos, qualquer rincão do mundo pode acessar. Então, nós sabemos que existem muitos, pelo menos me parece que 8 países de língua portuguesa, e isso é uma oportunidade muito grande para que esses países também utilizem essas informações, utilizem o conhecimento já, o acervo de conhecimento já no Brasil. Então, nós podemos, então, divulgar essas informações para o mundo todo através da internet. Aqui são os projetos de manutenção, a expansão, né, em vários estados. Aqui uma lista de todos os estados, como que está no momento a expansão do projeto de telesaúde. E aqui nós queríamos terminar dizendo que um rio, né, só atinge o objetivo porque ele aprendeu a contornar os obstáculos. Então, é a mesma coisa. O Projeto Nacional de Telesaúde, ele começou como um projeto, nós tivemos muitas dificuldades, ainda temos tido até hoje com o projeto, mas ele, na medida que os núcleos, né, todos os participantes, a equipe, apoia e trabalha de uma maneira compartilhada em soluções para esses problemas, nós então temos alcançado já resultados interessantes e temos certeza de que o projeto alcançará nos próximos anos uma divulgação nacional e será um projeto de pleno êxito. Bem, me foi solicitado também que eu falasse algumas palavras sobre a questão da ética na telesaúde e da telemedicina. Eu vou, para não estender mais essa exposição, ser breve. E eu quero dizer o seguinte, que não existe uma ética específica para a telesaúde e para a telemedicina. A ética é a ética para tudo na vida. Então, nós temos que ter um comportamento ético. O que torna, assim, singular esse aspecto, quando a gente usa essas tecnologias de informação, é que nós estamos lidando com a vida e com a saúde das pessoas. E as doenças, os problemas de saúde, eles são muito particulares. Nós não podemos expor o sofrimento das pessoas, comentar sobre isso, divulgar isso através de imagens, de queixas, de problemas, através quando a gente veicula isso através da internet. Então, tem que se ter um respeito muito grande à questão do sigilo e da privacidade das informações que a gente repassa, né? Só as pessoas o indivíduo doente, o paciente, o assistido, é que pode nos autorizar a divulgar ou não, a fazer ou não uma teleconsultoria sobre os seus problemas. Nós não podemos fazer isso à revelia do paciente. Nós não podemos comentar nenhum diagnóstico com outras pessoas, divulgar isso sem a plena autorização do indivíduo que está doente, o indivíduo que está nos levando a fazer essa consulta. Então, o respeito ao sigilo, à privacidade e à confidencialidade das informações que nos são prestadas é fundamental. Não só do ponto de vista ético, mas do ponto de vista legal como um todo. Nós sabemos que a quebra do sigilo é prevista no Código Penal, é um crime. E tem outras previsões também nos códigos civis e vários dispositivos legais proibindo a quebra do sigilo. Então é preciso que se tenha cuidado, porque a internet, a divulgação disso ao vivo, a quebra do sigilo é uma divulgação intensa, quer dizer, e as pessoas podem ser processadas. Então, toda atividade de telesaúde deve ser feita com autorização do indivíduo. Quando nós estamos comentando, dando alguma opinião, ele precisa que a gente autorize esse procedimento. Caso contrário, nós não devemos fazê-lo. E eu queria dizer também
que a prática da interconsulta na área médica, entre o médico e o paciente, no Brasil, ela é proibida de uma forma direta. Nós não podemos fazer uma telemedicina, não posso fazer uma consulta remota. Eu posso dar para um profissional que está próximo ao paciente uma segunda opinião. Eu posso discutir na presença do paciente o seu problema clínico, mas eu não posso fazê-lo diretamente, dar uma consulta por internet. Isso é, na área médica, totalmente vedado. E nós entendemos que até que se atinja um desenvolvimento maior no país, até que não haja nenhuma, que esses mecanismos sejam melhor regulamentados, que é bom que seja assim. Mas nós sabemos que no futuro muita interação através de mecanismos seguros poderão ser feitas de uma forma direta. Mas as normas atuais ainda não nos permitem esse tipo de relação. Então, do ponto de vista ético, eram essas observações que eu queria fazer e estou à disposição para alguma pergunta, algum comentário que alguém queira fazer. Então, a primeira pergunta, Renato, que é aluno nosso da disciplina, ele pergunta: até o momento só foi falado nos profissionais médicos, enfermeiros e odontólogos. Alguma proposta do programa para uma ação mais interdisciplinar? Olha, Renato, eu vou te dizer o seguinte: há sim, e é mais do que lógico que haja. Essas atividades, a medicina, a odontologia e a enfermagem, foram as que começaram de uma forma pioneira. Mas nós precisamos integrar toda a área de saúde. A fisioterapia, a fono, enfim, todas as áreas, a psicologia de saúde devem ser integradas. Não, eu sou médico e como médico eu entendo, e com vários profissionais que compartilham dessa experiência, que nós não devemos, o fruto da nossa atenção é o paciente. Então, cada um de nós, cada profissional deve dar o melhor de si para aquele paciente. E ela não está só centrada, esse melhor não está só centrado na área médica, na área de enfermagem ou odontológica. Quer dizer, o melhor é a saúde vista de uma forma global e nós precisamos muito de todos os profissionais. Eu não disse isso, mas futuramente, no futuro mais próximo possível, é preciso que se crie mecanismos para fazer uma integração de todos os profissionais de saúde para exercerem esse tipo de atividade. A segunda? Bom, depois vem Lírica. Como eu já li, eu vou adiantar e vou ler a da Lírica e da Kelsiane, porque diz respeito ao mesmo tema. Já existe alguma pesquisa que tem como objetivo avaliar os benefícios do telesaúde? E a Kelsiane pergunta se existe algum estudo relativo aos impactos desse programa. Existem alguns estudos, não só na área de custo, mostrando que há uma redução substancial do custo, há uma redução em torno de 60% dos encaminhamentos deixam de ser necessários, quer dizer, nós podemos, de cada 100 referenciamentos que havia para centros maiores, 60 nós podemos evitar. E já existem também vários estudos, alguns estão começando aqui no Brasil, no sentido de mostrar a efetividade do programa em várias áreas, né? Por exemplo, a questão do apoio diagnóstico, ela é inequívoca. Não precisa nem de estudo para a gente verificar que uma pessoa que precisava de um eletrocardiograma e não conseguia fazê-lo, que está fazendo e os resultados são imediatos. E várias outras áreas da medicina, orientações na área de dermatologia, existem trabalhos. Se você consultar a literatura, né, mundial, você vai ver um grande número desses trabalhos provando a efetividade da telesaúde. Bom, depois o Renato, né, novamente, ele se apresenta como aluno no curso de Gestão de Serviços de Saúde da nossa escola, né, da Escola de Enfermagem. Gostaria de parabenizar o professor Cláudio pela excelente explanação sobre o assunto. Muito se falou em formação de profissionais ligados à assistência. Existe alguma iniciativa para a formação de gestores em saúde, usando a telesaúde? Ô Renato, você tocou num ponto muito interessante. Nós precisamos formar os profissionais, mas precisamos também de formar gestores. Acho que já existem, eu pessoalmente, a gente está mais ligado a essa área da formação
de profissionais, mas eu entendo que a gestão de saúde ela é extremamente importante e deveriam haver cursos para se formar gestores na área de saúde, cursos à distância. Eu não estou assim, bem certo, eu sei que tem um programa, nós aqui na faculdade participamos de um programa a nível aí da América Latina, né, financiado pelo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que preocupa com a formação de gestores de saúde também. Mas eu acho que essa é uma iniciativa extremamente importante e contribui muito, porque a gestão da saúde não é algo simples. É preciso, existem normas técnicas, conhecimentos em várias áreas do conhecimento que são indispensáveis. Então, é muito importante que a gente use também. Mas é uma ferramenta nova, eu acredito que daqui para frente é que esses cursos vão aumentar e a oportunidade desses cursos à distância vai realmente se tornar uma realidade. Bom, depois, Lourença, ela pergunta, ela também é aluna, né, da disciplina, ainda tem muita curiosidade em relação ao papel da enfermagem na telesaúde. Quais as áreas mais atendidas por enfermeiros através da telesaúde, no caso pela enfermagem? Olha, eu vou te remeter. Vou te remeter essa. Bom, Lourença, na área da enfermagem, né? Coincidentemente, as áreas mais demandadas são as mesmas que aparecem para a medicina. Então, a dermatologia é a nossa maior demanda, e eu acho que o professor Cláudio já citou isso com muita clareza, né? A gente acredita que o motivo é pelo fato de termos uma mídia que permite ao profissional mostrar ao teleconsultor uma foto, né, ou um vídeo daquela situação específica que ele está com dúvida. E isso no tratamento de feridas na área da enfermagem é fundamental. Então, na enfermagem, a dermatologia, tratamento de feridas em primeiro lugar, vacinação, que também aparece na medicina, doenças crônico-degenerativas, em especial diabetes e hipertensão. Um tema que tem surgido também com grande frequência diz respeito ao acompanhamento do desenvolvimento da criança, principalmente a curva de crescimento, a parte de nutrição, de alimentação, tanto em situações especiais, como é o caso do diabético, como em situações normais, né, da criança, as orientações para alimentação, e também uma questão que diz respeito ao trabalho em grupo, principalmente com grupos operativos. Então, essas são as principais áreas que têm sido demandadas pela enfermagem, que a gente pode observar tanto nas teleconsultorias quanto nas videoconferências. Bom, muito depois bem. Tem Laís, que pergunta: boa tarde, eu participo de um projeto de extensão em um centro de saúde e já acompanhei algumas videoconferências. Porém, o que percebo é que, pelo horário em que elas vão ao ar, a apresentação é disponibilizada e a demanda do trabalho na unidade. Com isso, gostaria de saber se existe alguma outra proposta para solucionar esse problema. Exatamente o que nós, agora a professora Solange me lembrou aqui, bem lembrado, o que nós estamos fazendo nesse momento, que é exatamente gravando essas atividades para que a gente possa replicá-las em momentos mais convenientes. Então, existe um projeto, né, que a Solange, na Escola de Enfermagem, está liderando, que é exatamente de fazer um acervo de todas essas atividades que são feitas com os municípios, as formativas, as assistenciais, para que as pessoas depois, nas suas áreas de interesse, possam assisti-las de casa no momento que desejar, no dia, na hora que puder. Realmente, um dos grandes problemas do telesaúde tem sido a integração da atividade, colocar a ferramenta na prática do dia a dia, né, no momento do atendimento. A gente ainda não alcançou isso, mas essa é uma meta importante. Ela se tornou uma atividade rotineira na hora. Agora, evidentemente, atividades formativas, elas têm que ser feitas num horário especial, ou que o serviço reserve um horário para isso, né? Porque nós não podemos também ficar fazendo um curso e milhares de pessoas necessitando do atendimento. Então, mas isso
na demanda não em tempo real, né, a possibilidade de se usar o chamado Store and Forward, quer dizer, que você armazena num banco de dados as informações e disponibiliza através de streaming para as pessoas no momento que elas precisam. Eu só queria complementar, se me permite, professor Cláudio, em relação ao horário, né? Eu acho que a consequência disso, como o professor Cláudio colocou, é que sempre vai coincidir, né, com uma atividade profissional e com o funcionamento da unidade. E que este horário que foi definido para as videoconferências, que no caso da enfermagem é de 15 às 16 horas, foi uma sugestão da própria equipe, por considerar que neste momento o movimento dentro das unidades de saúde já é um pouco mais tranquilo do que em outro horário. Então, tanto o dia da semana quanto o horário também é uma decisão das equipes e que está em aberto se houver alguma sugestão de modificação, né? E essa proposta que a gente está desenvolvendo agora, de criarmos a nossa biblioteca, né, do nosso acervo das videoconferências que forem realizadas pelo projeto. Porque uma vez disponibilizadas na página do programa, o profissional poderá consultá-la a qualquer hora. Bom, tem uma outra pergunta da Alessandra. Gostaria de saber se existe o plano de fazer algum código de ética em relação à telesaúde. Bem, Alessandra, já coloquei mais ou menos, não existe uma ética especial para a ética é geral. Evidentemente, as questões de saúde, elas são muito importantes, porque elas envolvem uma questão ética importante. Muito do que a gente aprendeu no mundo todo, desde Aristóteles a 2.500 anos atrás, em relação ao nosso comportamento ético, foi exatamente provocado pelas questões de saúde. Então, as questões de saúde, elas dão um direcionamento ético, mas não existe. A ética é universal e os princípios são fundamentais. E eles são, sobretudo, assim, internalizados nas pessoas na infância. Agora, o que existe através dos códigos, que são mais do que códigos de ética, eles são códigos deontológicos, quer dizer, de deveres do profissional de saúde, isso sim pode ser repassado, e eu acredito que os nossos códigos das áreas profissionais, todas elas, e vão inserir nas suas próximas modificações artigos sobre a questão da telesaúde em geral nas suas respectivas áreas. Então, o Código de Ética Médica já está inserindo artigos sobre a telemedicina, o Código de Enfermagem vai inserir sobre a teleenfermagem, o de odonto a mesma coisa, e assim por diante, em cada um na sua área, orientando o profissional como deve se proceder ou agir nessas situações. Mas eu lembraria aí que o fundamental é o respeito ao sigilo, à privacidade e à confidencialidade das ações de saúde. Que nós não podemos descumprir esses preceitos, porque senão nós geramos situações muito embaraçosas para as pessoas. Então, se a gente agir eticamente em observância a esses princípios, nós já estamos fazendo muito, né? Agora, tem aspectos que são interessantes também, numa visão mais macro, que os aspectos legais, porque hoje nós podemos dar uma segunda opinião, interagir, ou fazer um exame remoto de um paciente em outro país. Então, a questão da jurisdição são diferentes, existem aspectos de relação internacional, por exemplo, de quem que é a responsabilidade se eu dou a opinião daqui do Brasil para uma pessoa lá na Espanha ou vice-versa. Quer dizer, quem que assume a responsabilidade? De um modo geral, pela declaração de Tel Aviv, que é um balizador importante nas questões éticas do telesaúde, a responsabilidade primária é de quem está próximo do paciente. Mas o profissional remoto também tem uma responsabilidade. Agora, isso envolve a questão da jurisdição do país, das normas do país, e o que fica, às vezes, complicado da gente normatizar isso. Enfim, acredito que dentro de alguns anos vai ter que existir algumas normas de cunho internacional, porque só as nacionais vão ser insuficientes
para resolver essas questões. Kelsiane gostaria de saber como é a adesão do público-alvo ao programa. E aí a Lourença, ela comenta nessa pergunta da Kelsiane, ela fala exatamente complementando a última pergunta da Kelsiane. Tenho a mesma dúvida ao imaginar uma pessoa ou saber da telesaúde. Fico imaginando a reação daqueles que não entendem o funcionamento e não sabem da efetividade da mesma ao se imaginar sendo tratado à distância. Bom, e a Ana Terezinha, já lendo ali, ela pergunta sobre a aceitação do telesaúde pelos profissionais. Na realidade, eu acho que são duas coisas. Uma coisa é a adesão, né? E a outra coisa é essa reação do paciente sabendo, né, de uma atividade que está sendo realizada à distância. Eu gostaria de dizer o seguinte, que a telesaúde, pela a vivência que eu tenho tido com essas questões, ela efetivamente é importante, ajuda muito, mas ela não substitui uma relação presencial, de forma nenhuma. A relação presencial é muito mais importante. O toque de mão, o afeto, o olhar no olhar, né? Nada disso a tecnologia substitui. Mas ela se reserva exatamente quando há dificuldade para esse relacionamento presencial. Quer dizer, uma coisa, elas se somam, mas uma coisa não substitui em toto a outra. É preciso que a gente tenha muito isso em vista, porque senão a gente parte para um caminho um pouco perigoso. Com certeza. Disciplina, a Laís, já foi realizado algum trabalho com os profissionais a respeito deste projeto? Como é feita a divulgação das temáticas a serem trabalhadas? E na pergunta da Laís, gente, nós vamos encerrar então a discussão, depois que o professor Cláudio terminar, porque a seguir a gente tem mais uma apresentação. Então, na resposta da Laís, a gente encerra as perguntas. Laís, você está perguntando se já foi realizado algum trabalho com os profissionais a respeito desse projeto. Como é feita a divulgação? Bem, a divulgação em relação aos temas nas nossas web conferências formativas é o seguinte: os profissionais da área, por exemplo, se nós estamos no momento exercendo essas atividades em 100 municípios, então a gente faz, como nós estamos fazendo aqui no momento, uma videoconferência para esses 100 municípios, dando oportunidade aos profissionais desses municípios colocarem o que é mais premente, quais que são as necessidades maiores. Então, a partir daí, a gente monta o currículo, o programa, suprindo, então, essas demandas. Então, a gente escolhe a pessoa que tem maior conhecimento na área específica que é demandada e pede e escala essa pessoa para fazer aqui uma discussão direta com os profissionais desses municípios. É assim que a gente tem feito. Agora, existem outras formas, outras que ainda não foram realizadas. Por exemplo, nós precisamos aumentar o número de teleconsultorias em tempo real, quer dizer, mas muitas vezes a gente esbarra com a questão da conectividade. Uma banda muito limitada não dá oportunidade. E outras dificuldades também se referem às dificuldades que os profissionais no interior têm em lidar com a questão da informática. Muitas vezes não tem um técnico competente no lugar, a pessoa não sabe lidar com o computador profissional de saúde. Então a gente ainda tem várias barreiras, mas elas gradativamente têm sido superadas e, como eu disse, a avaliação final do projeto é positiva, tanto que o governo está ampliando, né, para várias áreas, e eu tenho certeza que também esse projeto já está alcançando a saúde suplementar, enfim. Hoje a videoconferência, o contato à distância, é uma realidade nas nossas vidas, considerando também uma divulgação do uso dos tablets, do uso dos telefones, né, da tecnologia móvel, facilitando a divulgação de resultados, o monitoramento à distância de pacientes. Então, nós estamos vivendo uma nova era que seguramente ela vai desenvolver muito nos próximos anos, e a sugestão que eu faço é que todos os profissionais se juntem a esse tipo de atividades, procuram se entrosar com isso tudo, porque senão
eles vão realmente ser atropelados pelo progresso e vão ficar à margem de suas profissões. Não existe hoje mais espaço para um profissional na área de saúde não informatizado, que não procure usar essas ferramentas todas com habilidade, com competência, e essa pessoa que não fizer assim realmente vai ser praticamente impossível, uma vez que o chamado e-saúde, né, o e-health, está crescendo a passos vertiginosos e cada dia mais nós temos informações novas, facilidades maiores, e isso é irreversível, na minha opinião. Bom, então acho que é isso. Mais uma vez nós agradecemos ao professor Cláudio, né, por atender o nosso convite e estar aqui dividindo com a gente um pouco dessa experiência da coordenação do Programa Nacional de Telesaúde. E nós vamos pedir a vocês um tempinho para que a gente possa se reorganizar para fazermos a próxima videoconferência. Então, recomeçaremos às 15h30, tá? Então, 10 minutinhos só para a gente se reorganizar aqui. Então, obrigada. Obrigado, eu que agradeço, foi um prazer.